Quero cumprimentar a todos os nossos professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical aqui do nosso campo em Bangu e dos demais irmãos e igrejas que têm participado conosco. E nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, iniciada por Lutero, depois Calvino, Zwingli e outros reformadores. E a editora Betel produziu, através do autor da lição, que é o Bispo Abner Ferreira, uma revista desse trimestre com os temas de doutrinas fundamentais, que foram a base da Reforma Protestante. Inclusive, dia 31 de outubro, nós, aqui da Convenção do Estado do Rio de Janeiro, estaremos ali na AD Madureira, junto com o Bispo Abner, fazendo um culto de ação de graça pelos 500 anos da Reforma Protestante. E, como eu disse, os temas desse trimestre são as doutrinas básicas. Nós falamos na abertura, na primeira lição, sobre a doutrina de Deus. Agora é sobre a doutrina do pecado. O pecado é uma realidade humana. E as pessoas, dentro da psicologia, outras pessoas que nada entendem de Bíblia, são pensamentos pessoais, são aqueles eu acho, né? Tem nada pior do que você conversar com alguém e esse alguém dizer, eu acho. Acho é porque não tem certeza. Então é a convicção. Você está falando baseado em quê? Então o pecado é uma realidade humana. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto está no capítulo 1 de Romanos, do 28 ao 31, que vai abordar exatamente a queda do homem. E o objetivo da lição, como eu sempre alerto aos professores, não permitir nem você sair e nem os alunos levarem os assuntos de tal forma que tire você do objetivo, dos 3 objetivos básicos dessa revista. Então, está aí esse tema, o pecado. Primeiro item, o pecado é mais que um problema. Levante com seu aluno, pergunte a cada um, quais são os pecados, quais são os problemas que o pecado causa. Levante isso com o próprio aluno e debata isso com ele, as experiências próprias, né? Então, o autor aqui da revista, ele coloca alguns, não é todos, né, os problemas, ele coloca algum, até porque senão a revista fica inviável. O pecado, um dos problemas do pecado é a falha para com o propósito divino. Deus tem um propósito e o pecado quebra esse propósito, ele vira um obstáculo, ele vira uma parede do propósito divino na nossa vida. Enquanto nós estamos em comunhão com Deus, o propósito de Deus vai se cumprindo, o projeto de Deus vai se cumprindo. O pecado na nossa vida quebra os propósitos de Deus. Outro problema que o pecado traz ao ser humano é a insensatez, né? Insensatez é o contrário de uma pessoa sensata, uma pessoa de bom senso. Então a insensatez, ela tira do homem, né, tudo aquilo que é de bom senso. Deus criou o homem para viver em comunhão com ele, em comunhão com o próximo, em harmonia com a natureza. E o homem, por causa do pecado, se transformou numa pessoa insensata e insensível, que é um dos grandes problemas que o pecado traz a nós. Faz de nós pessoas insensatas, cometer coisas fora do bom senso. Por exemplo, o homem perde a comunhão com Deus. O homem perde a comunhão com o seu próximo. Por que tanto divórcio? Por que tanto atrito entre pais e filhos? Por que tanto atrito entre nações? Nós estamos acompanhando agora uma nação abençoada, próspera,
na Europa, brigando, se rachando lá por simples coisas, questões culturais, por idiomas. Os problemas do mundo são muito maiores do que esse. Então isso é insensatez, né? A insensatez do homem, levante isso com o seu aluno. Essa insensatez tem levado os homens a praticarem o quê? Eu estou dando alguns exemplos, né? Mas levante com o aluno e que ele venha seguindo esses exemplos que a gente está passando e você vai coordenando isso aí. Essa insensatez leva o homem a destruir a natureza. O que é a destruição da natureza? A natureza pertence a Deus, a terra é uma casa que Deus fez. É como você ser alguém que é amigo seu, te dar uma mansão para você viver, fala, olha, pode morar aí, é de graça, eu te dou isso aí de graça. Aí você começa a sujar o sofá, rasga a cama, estraga o banheiro, passa a mão cheia de barro na parede que está limpa, estraga a cozinha. Isso é o quê? Uma insensatez. É o que nós estamos fazendo com a casa que Deus construiu, que é essa terra. O homem está destruindo. Isso é insensatez. Insensatez é as brigas familiares por questões banais, separações por questões banais. Insensatez é a gente ver as pessoas de repente virar as costas para Deus e passarem a ser dependentes das drogas, dos vícios. Isso é insensatez. Levante com o seu aluno o que é insensatez, atos de insensatez que nos separam de Deus. E também outro problema que o pecado causa é a dívida para com Deus. Levanta com o seu aluno se alguém tem prazer em ficar devendo. Dívida tira o sono, pelo menos de quem tem bom senso, de quem tem vergonha na cara, né? Dívida tira o sono, ninguém gosta de dever. Ninguém gosta de ficar devendo. Então é a mesma coisa, o pecado nos deixa em dívida com Deus, traz dívida com Deus. Então esse é um grande problema. Assim como é horrível nós termos qualquer tipo de dívida com alguém, pior ainda é termos dívida com o nosso Criador. Então, no segundo item, levanta com o seu aluno, pelas palavras dele, você vai direcionando aqui pelo tema da revista, do segundo item, peça para o seu aluno levantar, do ponto de vista dele, quais são as consequências que o pecado traz. Peça para o seu aluno participar dizendo, qual é a consequência? Diga para mim aqui, diga para nós aqui na classe, quais são as consequências que o pecado traz. A revista nos direciona, você não precisa debater só o que está na revista. Mas a revista vai nos direcionando, por exemplo, perda de comunhão. O pecado separa a nossa comunhão com Deus e separa a nossa comunhão com a igreja, com o próximo, com as pessoas, né? Traz um vazio existencial. Essa é uma outra consequência aqui que o pecado vai trazer. Discuta isso com ele. E peça para o aluno mesmo levantar essas consequências e você vai direcionando. E o pecado traz a morte física e espiritual, né? A Bíblia diz assim, que o salário do pecado é o quê? A morte. Eu tenho dito isso aqui na nossa igreja em Bangu. Você trabalha durante 30 dias para chegar no dia 1º do mês seguinte e receber um salário do quê? Do que você praticou dos 30 dias para trás. O pecado é da mesma forma. Você vai pecando, aí vai chegar um dia o salário para você receber daqueles pecados que você vem cometendo. Só que em vez de ser um dinheiro bom, gostoso, para você comprar coisas, fazer festa na sua casa, é a morte. O salário do pecado é a morte. Então você, assim como no trabalho você produz 30 dias e depois vai receber o salário do seu patrão, o pecado também, a pessoa vai produzindo, uma hora vai receber o salário disso. E qual é o salário do pecado? É a morte. Discuta isso com o seu aluno. E aí vem o terceiro item, né? Para fecharmos, você levanta também com o seu aluno para se tornar uma aula, não um monólogo, mas uma aula participativa, como libertar-se do pecado, né? É a necessidade de um Salvador, é Jesus Cristo. Trabalhe Jesus Cristo, mas eu queria te pedir uma coisa.
Nesse item, peça para os alunos darem um rápido testemunho de como ele encontrou essa libertação em Cristo Jesus do pecado. Você vai ver como que a aula vai se transformar numa aula gostosa, calorosa, prática e de experiências, né? Mais do que discutir esse tema aqui, discuta esse tema pedindo que os próprios alunos dê testemunho de como ele se libertou do pecado. E é claro que ele vai falar do dia que ele aceitou Jesus, como é que foi, do dia que ele recebeu o revestimento do Espírito Santo, né? E dentro disso, discuta com ele sobre a necessidade do arrependimento, que é o item 3.2. Olha, amados, arrependimento é necessário nós discutirmos com os alunos, porque esse é um tema pouco explorado e pouco compreendido. Há poucos dias eu estou ministrando aqui na nossa igreja de Bangu sobre o tema salvação. E um dos itens de salvação é arrependimento. E eu discuti isso com a igreja. O que é o arrependimento? Nós temos uma ideia de que arrependimento é só chegar, chorar e pronto. Não, arrependimento é uma mudança de vida, mudança de atitude. Você está indo para o norte e diz, chega, eu vou agora para o sul. Eu estou indo para o leste, chega, agora eu vou para o oeste. Mudança de atitude é arrependimento. Aí você lembra daquela parábola que Jesus conta que tinha um pai que mandou 2 filhos fazer um serviço para cuidar da vinha. Um disse, eu não vou, mas depois se arrependeu e foi. O outro disse, eu vou, só que ele não foi, né? Então o que é o arrependimento? É aquele que disse que não ia, mas depois ele se arrependeu. O que é o arrependimento? É a mudança de atitude. Então discuta isso com o aluno sobre essa mudança de atitude. O choro faz parte do arrependimento, porque mexe com a nossa emoção. Mas mais importante do que choro é mudança de atitude. Por que a gente vê muitas vezes nas igrejas pessoas que precisam se arrepender? Porque estão chorando, mas não estão mudando de atitude. E aí peça para o seu aluno discutir o item 3.3, fechando, a experiência que ele teve do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo que vai nos encher para termos uma caminhada vitoriosa. Que Deus abençoe você. Até a próxima lição. Muito obrigado.